malta, cá estamos, mais um episódiozinho. Demorei um bocadinho, tinha estipulado que ia gravar hoje um bocadinho mais cedo. Só que odeio estar a começar com um tema de merda destes. Mas a Marta teve-me a contar um bocado sobre uma gaja do Insta, que é a La Vie de Marie, e do YouTube. E basicamente tipo, é uma youtuber que é um bocado controversial e ela está sempre a fazer coisas meio estranhas e a falar de cenas um bocado crazy. E estava muita gente a falar sobre as cenas dela com o Castelo Branco e tal. Então eu fui ver o Insta do Castelo Branco e eu tinha dito que ia começar a gravar tipo à meia hora. Tinha pensado, ok, só vou ver 15 minutinhos disto. Pá, mas entretanto estive a ver aquilo tudo e estava-me a partir a rir. Porque pronto, tipo, o Castelo Branco já é uma personagem e a gaja também é uma personagem. Então pá, estive-me a rir bué. E aquilo é literalmente uma conversa entre dois tolos a falar e estava-me a rir imenso tempo. Mas pronto, passando a temas que importam mais, eu decidi que basicamente o que eu fazia nos outros podcasts era começava sempre por ordem cronológica das cenas que ia apontando. E pá, não sei, tipo, sentia sempre que no início do podcast estava sempre um bocadinho à toa e depois no final começava a agarrar com mais intensidade nos temas, e eram temas sempre um bocado mais interessantes. Então o que eu decidi fazer é, não vou começar por ordem cronológica e todos os dias antes do podcast vou alinhar um bocado os temas. E tenho aqui, por acaso esta semana tenho imensas cenas para contar interessantes que foram acontecendo e assim. E por isso é que eu também não gravei mais cedo, porque queria que agora sempre que gravasse tivesse conteúdo e não fosse só tipo gravar porque ok, tipo, já passou uma semana, tenho que gravar. Então por exemplo, agora esta semana passou um bocadinho mais de uma semana, mas estive um bocadinho à espera para que tivesse mais conteúdo, para ser um episódio mais bacana. Basicamente, o que é que aconteceu esta semana? Convidaram para o Clubhouse. Fui para o Clubhouse e eu já me tinha inscrito no Clubhouse há algum tempo, mesmo antes tipo, de chegar cá a Portugal. Basicamente, só que aquilo não dava bem para usar porque ainda não era invite only, mas tinha bem pouca gente a usar e eu não percebia bem. Então eu inscrevi-me na altura. Não sei se não era invite only ou se era invite only, eu é que não percebia nada daquilo e achava que tinha me inscrito e afinal não tinha inscrito. Mas eu tinha uma conta antes. Mas entretanto depois desinstalei, já foi há algum tempo, porque o Gary Vee é que falava muito no Insta, e assim eu saquei a aplicação só para ver o que é que era. E pronto, experimentei e tal, não percebia nada como é que ele funcionava, não havia quase ninguém em Portugal, desinstalei e agora há pouco tempo é que me convidaram para ir para o Clubhouse outra vez. Então eu fui. E devo-vos dizer que é uma grande rede social. Eu percebo que não seja uma rede social para toda a gente. É uma rede social um bocado mais direcionada para a malta que gosta de podcasts, mas nem é só podcasts de normais. Por exemplo, tipo, o meu podcast é um podcast assim mais descontraído, não é nada muito hardcore. Mas, por exemplo, eu ouço uns podcasts que são um bocado mais tipo densos, ou um bocado mais temas mais interessantes ou mais complexos. E lá no Clubhouse há muito, não sei, tipo, pelo menos se calhar são as salas que eu sigo, porque também sei que há umas salas meias malucas, mas aquilo é um sítio mesmo bacana para estar só a ouvir e a expandir um bocado o conhecimento, porque aquilo, basicamente como funciona aquilo é só invite only e só dá para o iPhone, é o único downside. Mas os gajos basicamente o que fizeram foi, vocês têm os vossos amigos, vocês seguem as pessoas que querem, e escolhem, tipo, quando se inscrevem, escolhem vários interesses que vocês têm, tipo política, sei lá, ciências, pá, whatever. Tipo, aquilo tem uma lista enorme de interesses e depois eles sugerem-vos pessoas. E vocês também podem seguir as pessoas dos vossos contactos, aquilo é a base do número de telefone. E depois, tendo em conta as pessoas que vocês seguem, têm um conjunto de salas que podem entrar sobre vários tópicos. A maior parte, por acaso, das salas que eu sigo e das pessoas que eu sigo é mais direcionado para a política. Então é muito interessante, porque aquilo basicamente é a toda hora não, mas a maior parte do tempo do dia estão sempre alguma sala, ou sobre marketing, ou sobre política, ou sobre temas interessantes, e quando vocês entram, e podem ficar só a ouvir ou podem também pedir para falar. Mas eu por acaso ainda não falei em nenhuma,
Ainda não pedi para falar em nenhuma, mas ficam a ouvir pessoas a debater como se fossem uma talk ou uma conferência, qualquer coisa sobre aquele tema, sobre aquele tópico, e são pessoas com credibilidade, são pessoas que, sei lá, tipo. Por exemplo, do marketing, eu estava a ouvir uma no outro dia que era o diretor de marketing da Mimosa, o diretor de marketing mais não sei de outra empresa, era o Gonçalo Castelo Branco do presidente, yeah, do presidente do comboio, que também esteve no Economicamente Falando e assim. Um, e basicamente vocês ficam ali, tipo, um bocado a ouvir. É como se estivessem tipo, a ouvir a chamada entre várias pessoas. E basicamente o que eles falam é tipo, vão definindo tópicos, vão falando sobre tópicos e tudo mais. E é mesmo muito interessante. Eu já convidei alguns amigos que eu sei que eles se interessam também por isso e por debater alguns temas e tudo mais. E tem sido mesmo uma cena muito bacana porque. Tipo, não há muitas pessoas, então o que acontece é que as pessoas juntam-se todas mais ou menos sempre nas mesmas salas e estão sempre tipo, a ter discussões sobre temas diferentes, e é mesmo bacana ver essas discussões entre pessoas pá, de- já com algum conhecimento nas áreas e assim. Um, pronto, e foi também um bocadinho daí que veio a cena do La Vie de Marie, porque basicamente havia um grupo qualquer que eles estavam a dar review à live dela e do José Castelo Branco. Tipo, basicamente eles davam mute e depois quando as pessoas estavam depois quando acabava a live, tipo, ficavam lá a falar e a dar roça e não sei o que, e estava-me a rir, ué. Um, Essa era a primeira coisa que eu queria falar, porque esta semana foi mesmo a descoberta da semana, o Clubhouse. E tanto eu como a Mar estamos a adorar. Também, pá, tenho imensos amigos meus, por exemplo, da Genitec, que também adorariam, mas não têm iPhone. E pá, quer queiram, quer não, tipo, esta jogada do Clubhouse foi tipo de gênio mesmo. Meteram invite only, meteram só iPhone, tipo, as pessoas atribuem um estatuto superior do que aquilo que realmente têm. Uma plataforma que se calhar não era tão popular com aquele estigma da exclusividade, porque aquilo não é nada exclusivo. E porque aquilo não é nada exclusivo, apesar de ser invite only, tipo, vocês vão tendo invites sempre que vão deixando pessoas entrar, não sei o que mais. Portanto, aquilo não é assim tão exclusivo como eles tentam fazer parecer. Por isso, tipo, se algum de vocês quiser entrar no Clubhouse e ainda não tiver convite, tipo, mandem-me mensagem que eu tento arranjar-vos forma de entrar. Agora parece que sou o PR do Clubhouse. Não, mas eu acho que é mesmo, tipo, se vocês gostam de ouvir podcast e podcast sobre, tipo, alguns temas ou assim, acho que vocês vão curtir. Ou mesmo só falar tipo, com outras pessoas que tenham opiniões semelhantes ou opiniões opostas é muito bacana. Entretanto, na semana passada também tinha dito que ia fazer a semana vegetariana e fiz a semana vegetariana, evidentemente. Pá, foi muito bacana. Fiz algumas receitas, tipo, vi imensas receitas na internet. Fiz, sei lá, alho francês à Brás, lasanha de legumes. O que é que fiz mais? Fiz caril de tofu com manga. Pá, fiz imensas receitas vegetarianas. E digo-vos, tipo, eu acho que não é assim tão difícil verdadeiramente ser vegetariano. Tipo, eu acho que ser vegan é que é capaz de ser bem difícil, porque não podes comer queijo, não podes comer, não podes beber leite, não podes comer ovos. Tipo, e ovos é uma cena que também é muito importante. Importante não, é uma cena que também faz muita falta. Por isso eu acho tipo, que se calhar conseguiria ser vegetariano. Era aquilo que eu estava a dizer, tipo, eu só queria fazer esta semana um bocadinho também para mudar o meu lifestyle e para perceber tipo, a dificuldade, porque não é de todo tipo a minha vontade de ser vegetariano ou virar vegetariano, mas queria começar a diminuir um bocadinho na carne. E percebi-me tipo, que verdadeiramente que as coisas vegetarianas também têm qualidade e também são muito boas, até porque quando eu era mais novo, hum, era muito aquele puto de tipo, legumes, não, que nojo, tipo, e não gostava, tipo, às vezes nem experimentava e não gostava. Mas também sinto que era muito também como os meus pais faziam os legumes ou assim. E agora que já cresci um bocado, começo a gostar cada vez mais de legumes. E apercebo-me que, ok, tipo, ser vegetariano se calhar nem é assim tão mal, porque há imensas receitas que também são boas. E também sinto que muitas vezes tipo, as pessoas pensam tipo, em legumes, em ser tipo, em comer aquelas comidas buedas saudáveis que tipo, não têm sabor nenhum, é tipo só legumes cozidos com um peito de frango ou cenas assim, e tipo, não é nada verdade. Tipo, há imensas receitas boas que dá para fazer. E
Pá, não sei. Tipo, sinto que sou capaz de começar a fazer mais receitas, tipo, de vez em quando uma receita vegetariana ou outra. Até porque os meus pais, tipo, não os meus pais, especialmente o meu pai come imensa carne e gosta imenso de comer carne. E eu sinto que assim, tipo, é uma boa forma de eu começar a reduzir e também lhes começar a reduzir a eles. Outra coisa que também aconteceu esta semana foi eu pus aparelho nos dentes de baixo e fiquei com uma dor tão grande nos dentes durante pá, 3 ou 4 dias que nem dormia bem. Pá, parecia um deficiente a comer, tipo, e continua a parecer porque ainda não consigo comer bem. Tipo, a comer de boca aberta e tipo meio de lado, pá, horrível. E eu já tinha aparelho, eu já usei aparelho. Eu sei que vou estar a dar trigger imenso à malta de Lisboa porque vocês dizem aparelho, mas pronto. Eu já tinha posto aparelho quando era mais novo e acho que tirei pai no oitavo ano, ou lá o que é que foi, e não me doía tanto. Tipo, verdadeiramente não me doía tanto os dentes. Eu falei imenso tipo, com a malta que também já teve aparelho e não sei o quê, e eu verdadeiramente nunca tive estas dores. Mas eu tinha um dente todo, tipo, eu pus o aparelho em baixo porque eu tinha a contenção, tirei a contenção e fica com os dentes todos alinhados em baixo outra vez. E o dentista, quando eu fui lá para o aparelho, o gajo vira-se para mim e diz: vou-te meter o aparelho, mas tipo, se calhar, se tudo correr bem, conseguimos tirar o aparelho tipo em abril. E eu fiquei: em abril? Não, é impossível. Mas, pá, isto estava-me a doer imenso os dentes. E depois é que eu percebi porque é que me estão a doer imenso os dentes. Eu fui-me ver ao espelho no outro dia e já tenho os dentes alinhados. Tipo, passou o quê? Uma semana. E eu sei que vocês vão achar, tipo, não, isso é impossível. Eu também achava que era impossível. E a minha mãe também estava a gozar quando eu disse isso, mas depois viu e os meus dentes já estão verdadeiramente alinhadinhos. Tipo, claro que não estão perfeitos ainda. Mas, pá, eu agora percebo como é que o gajo disse. Tipo, que em abril era capaz de tirar o aparelho. Tipo, os seus dentes já estão todos alinhados. Mas, já, pá, isto do aparelho não é nada bacana. Já não me lembrava, tipo, como é que era comer com o aparelho, tipo, trincar cenas com o aparelho, as dores. Apesar de eu nunca ter muito, tipo, sentia às vezes os dentes doritos quando ia apertar, mas nunca era, tipo, com esta intensidade. E, pá, pareço um puto agora. Tipo, de repente tenho 21 anos e tenho aparelho. Que é um bocado estranho, não sei. Pá, nada contra. Eu tenho amigos meus que também têm aparelho, mas tipo, não sei, sinto, pelo menos como eu pus aparelho quando era muito novo, e a maior parte dos meus amigos também, e a maior parte das pessoas mete sempre com aparelho muito novo. Quando eu saí de lá e me olhei ao espelho, eu pensei, eia bem, o que é que tu foste fazer? Mas pá, também é pouco tempo, e agora na quarentena também não havia melhor altura para pôr aparelho. Ahm, Outra coisa que aconteceu, pá, esta semana, que eu me parti a rir quando ouvi isto. Uma amiga minha, a Bia, estava a vender um telemóvel no OLX. Estava a vender um telemóvel que já não usava, porque ela comprou um telemóvel novo e estava a vender o telemóvel. E ela estava-me a contar esta história e, tipo, eu não estava nada à espera do desenrolar da história. Então o que é que aconteceu? Ela estava, pronto, ela meteu o anúncio no OLX para vender o telemóvel e tudo mais. E o que é que aconteceu? Tipo, um senhor disse que lhe queria comprar o telemóvel, né? E ela foi, combinou com ele. A malta de Viseu vai saber onde é que é. A malta que não é de Viseu, eu já explico mais ou menos. Tipo, combinou ali à frente do liceu. Que é tipo, imaginem, por exemplo, a malta de Lisboa, imaginem à frente do técnico, onde tem tipo carros a passar e tal, e bué da gente à volta. Pronto, agora é claro que não tem muita bué da gente por causa do Covid, mas pronto, ainda tinha algumas pessoas. E, e pronto, ela parou o carro à frente do liceu e disse, tipo, mandou mensagem ao senhor, tipo, olha, estou aqui à frente do liceu, parado dentro do carro. Tipo, estava só com a janela, que era para nem se, tipo, cruzarem bem por causa do Covid, e assim. E ela está lá parada e estava com medo por causa do Covid e tal, tipo, se a polícia a apanhava ou se lhe perguntava, tipo, o que é que ela estava a fazer ou assim, tipo. E de repente para um carro da GNR atrás dela. E a malta que estava, tipo, no liceu, tipo, assim, no portão do liceu, à parte do liceu, ficaram a olhar para ela e pensaram, pronto, coitada, tipo, já vai apanhar uma multa, coitada, não sei o quê, não sei o que mais. E, tipo, o GNR sai do carro e vai até ao vidro dela e ela, tipo, a ver isto tudo, tipo, vocês se conhecessem, ela é bué nervosa com estas cenas, tipo, uma grande cagada. E estava toda cheia de medo, ainda por cima viu o GNR a sair e ela pensa, pronto, tipo, é agora, vou levar uma multa. O GNR, tipo, vai, tipo, à janela, vira-se e diz, é a menina do OLX. E ela fica, ai, ok. Mas, imagina, ela estar-me a contar isto
e eu não estar mesmo nada à espera. Tipo, eu achava mesmo que ela ia levar uma multa. Ela conta-me isso, parte-me a rir, porque depois o que é que aconteceu? Tipo, a malta toda do liceu achava que ela ia levar uma multa e de repente vê o GNR a dar-lhe tipo um maço de notas para lhe comprar o telemóvel. Pá, crazy. Parti-me a rir de uma maneira quando ela me contou isto. Porque, pá, isto é das cenas que pá, estas histórias nem inventadas. Tipo, eu pelo menos não estava mesmo a ver isto a acontecer. E depois o gajo tipo, ainda lhe pediu desculpa porque estava em serviço e por a ter assustado. E eu fiquei, crazy. Tipo, é mesmo aquelas histórias de Bia que não acontecem a ninguém. Entretanto, eu também tinha aqui umas cenas para falar com vocês, assim mais deep, que foi tipo um abrir de olhos que eu tive nesta semana, também a ouvir um podcast. E eu também estava a falar disso com a Bia ontem. Nós fomos dar uma caminhada aqui perto de casa, um passeio higiênico, porque ela é minha vizinha, e nós estávamos a falar e eu comecei-lhe a contar isto, e ela também vai tipo um bocado do encontro ao que eu pensei. Pronto, basicamente eu acho que já tinha dito aqui que eu curto imenso de ouvir e de ver os vídeos de um gajo que chama-se o Graham Stephan. Ele tem um podcast que chama-se The Iced Coffee Hour e basicamente o que eles fazem é o canal dele é sobre personal finance e é tipo investimentos e analisar tipo os gastos das pessoas, o que é que eles deviam estar a fazer com o dinheiro em vez de estar a gastar, pronto, esse tipo de cenas. E esse podcast que eles fazem é um bocadinho isso, mas versão conversa, ou seja, tipo, tentam perceber como é que podem melhorar tipo, as cenas das pessoas, ou tipo, às vezes nem é nada disso, às vezes é tipo só estarem a falar num podcast normal. E neste caso, os gajos que também convidaram um outro youtuber que também é mais ou menos tipo, não é mais ou menos, também tem um canal de investimentos e também fala um bocado da mesma coisa. E eles têm os dois muito sucesso e fazem os dois tipo milhões ao ano. E depois o que eles estavam a falar é exatamente disso, de tipo, as pessoas quando estão a trabalhar e quando estão a viver, querem sempre ganhar muito dinheiro, tipo, para conseguirem sobreviver e não sei o quê. E o que eles estavam a dizer é que basicamente há duas camadas na vida, que é que toda a gente tem que pelo menos uma toda a gente tem que lidar, que é as duas camadas, é o dinheiro, porque todas as pessoas precisam de ter dinheiro e precisam de arranjar dinheiro ao longo da vida para conseguir meter tipo comida na mesa, conseguir ter uma casa, etc. E depois há outra camada da vida que é tipo, o motivo das pessoas de viver, ou seja, tipo, é um motivo pessoal, difere de pessoa para pessoa, mas isso é a segunda camada. E basicamente o que eles diziam é: durante a vida toda as pessoas estão sempre só focadas no dinheiro, ou a maioria das pessoas está focada no dinheiro, e o motivo da vida deles é ganhar dinheiro, ou seja, tipo, trabalham, estudam para ter um trabalho, trabalham para ter dinheiro, e só tipo no final da vida é que tipo, nem chegam bem à segunda camada, mas porque já não têm tipo, bem energia nem tempo de vida para se conseguirem dedicar a isso. Mas basicamente o que eles diziam era: como eles ganham exatamente muito dinheiro os dois, eles tipo, a primeira camada deles não, porque isso é a opinião de um deles. Eu depois deixo o podcast aí em baixo para vocês, se vocês estiverem interessados em ouvir depois a conversa. Mas basicamente o que ele dizia era que ele já tinha dinheiro suficiente para tipo, para não trabalhar mais, tipo, que não precisava trabalhar mais, conseguia viver do que tinha, tipo, ao resto da vida, e tipo, os filhos também já tinham tipo uma vida segura, e ele estava a dizer que, pronto, tipo, agora já podia parar de trabalhar e dedicar-se, tipo, a outra coisa, tipo, ao motivo da vida deles, porque o que ele estava a dizer é: ele estava a trabalhar para ganhar dinheiro. O trabalho dele nunca foi tipo uma coisa muito rewarding, não era uma coisa que ele achava que fosse o motivo da vida dele. E o outro gajo que ganha muito mais dinheiro do que ele estava a dizer que ele sentia que o dinheiro que estava a fazer, que era tipo milhões, tipo mais do que 5 milhões ao ano, que não era suficiente para ele ainda, e que achava que ainda não era a altura para parar e não sei o que mais. E o outro gajo começou tipo a dizer que sim, mas isso é uma coisa que tu nunca vais sentir, e se estiver sempre assim, estás sempre na primeira layer, um bocado como uma venda nos olhos. E ele depois estava a dizer que não sentia nada disso, porque o trabalho dele era como se fosse o motivo da vida dele, porque ele basicamente estava a ajudar pessoas tipo, a sucederem melhor na vida e a terem mais dinheiro e a conseguirem ter tipo, coisas que normalmente não conseguiriam se não tivessem esse tipo de conhecimentos.
E o gajo, depois o que estava a dizer, ele contou uma história que me tipo, marcou imenso, porque eu identifico-me exatamente muito também com essa visão. Mas eu já explico. Basicamente a história é um casal está na praia e vão os dois assim a passear e a mulher vira-se e diz: Ah, olha, tipo, está ali um iate gigante, tipo, muito bonito, e deve ser mesmo bacana, não sei o que mais. E tinha lá o milionário dentro, o dono do iate. E tipo, este conto só faz um bocado de sentido em inglês, mas eu vou tentar falar em português para vocês perceberem mais ou menos o sentido. E o gajo, tipo, o marido dela, depois vira-se e diz: Mas sabes o que é que aquele homem não tem que eu tenho? Não, o que aquele homem nunca vai ter que eu tenho? E ela diz: então o quê? E ele: Suficiente. Por acaso em português também faz sentido, mas basicamente ela perguntou: ele diz tipo: Do you know what he is not going to have and that I have? E ela: What? E ele diz: Enough. Pronto. E basicamente isso retrata muito essa visão que eu também tenho muito medo de ter, porque eu tenho muito tipo a ambição de ser bem sucedido e de ter dinheiro suficiente para conseguir ter uma vida saudável e ter um conjunto de condições que eu quero. Mas também tenho muito medo de ficar um bocado. Às vezes sinto que já sou um bocado assim, que é ficar um bocado direcionado pelo dinheiro e não ter muito aquela razão e aquele motivo de fazer tipo alguma coisa que tenha impacto ou assim. E eu pensei muito nisto, porque isto é uma conversa que eu costumava ter bastante com um amigo meu, que eu quero imenso trazê-lo tipo, no próximo podcast, exatamente por causa disso, tipo, desta realização que eu tive esta semana. Porque ele tem uma visão muito parecida comigo, tipo, ele também tem muito empreendedorismo dentro dele e quer muito ter o negócio dele e tudo mais, mas ele é muito direcionado para o impacto social e para ter um impacto positivo na sociedade e retribuir e não ser só ganhar dinheiro. Pronto, ele também diz muitas vezes isso, tipo, não quer dizer que não queira ganhar dinheiro ou que não vá ganhar dinheiro, até porque agora cada vez mais existe empreendedorismo de impacto, que é basicamente conciliar os dois, que é tu não é por estás a ganhar dinheiro que não estás a ter impacto, ou que é menos louvável teres impacto. E até uma discussão que nós temos tido frequentemente, exatamente porque nós queremos os dois candidatar ao mestrado de gestão na Nova, e ele até está a pensar candidatar-se ao mestrado de gestão. Não, acho que não é de gestão, acho que é de empreendedorismo de impacto, ou o que é. E nós temos imensas vezes essa discussão de. Ele tem muito essa visão, até porque ele tem uma associação tipo na cidade onde ele é, porque ele também não é de Lisboa, e ele tem muito essa visão que eu não tenho, e cada vez mais tipo, sinto que se calhar a minha visão está um bocado errada, ou não é que esteja um bocado errada, mas está um bocado desalinhada com depois o futuro, porque eu também sinto que ok, tudo bem, tipo, imaginem que eu ganho um imenso dinheiro e consigo ser muito bem sucedido, ter uma grande empresa. E depois é o segundo problema que ele estava a dizer e que ele também estava a ter, que é: e depois o que é que fazes? E depois a resposta que ele estava a tentar descobrir era se era tipo filantropia ou filantropismo. Agora vou ter que pesquisar, porque isto não me está a soar nada bem. Filantropia, exato. Estava certo e estava a duvidar das minhas capacidades. Ou se era tipo fazer uma fundação, tipo o Bill Gates, que é um bocado de filantropia, mas é um bocado diferente, não é só dar dinheiro, é um pouco também ter um bocado de impacto social. E eu também verdadeiramente não sei, tipo, não sei bem a resposta. E imagino, tipo, o objetivo de vida pode nem ter nada a ver com impacto. Eu não sei, tipo, se o meu objetivo de vida é ter impacto ou não. Até pode ser, por exemplo, viajar o mundo, ou tipo, ver todas as capitais do mundo, ou ir a todos os países do mundo, whatever. A razão, tipo, o motivo de cada um é diferente, mas é uma coisa que as pessoas normalmente não pensam e que só pensam quando já têm tipo um certo, não é um estatuto, mas têm um certo objetivo já alcançado. E eu também sinto que, pronto, isto também é o lado bom da vida e o lado mau. Tipo, aí só estamos a ver o lado mau, que é esta cegueira da procura do dinheiro, e depois não vemos verdadeiramente o significado da vida. Mas eu também sinto que se não houvesse este motivo forçado para viver, havia imensas pessoas que se calhar ficavam muito deprimidas e que não conseguiam arranjar um sentido para a vida. E
em vez de termos, sei lá, tipo 1% das pessoas do mundo em que tipo alguns deles tipo, se deparam com esse problema do que é que querem fazer com a vida, teríamos os outros 99% do mundo a debaterem sobre o que é que querem fazer ou qual é que é o motivo para viver, e se calhar éramos muito mais infelizes. Mas é um bocado aquela ilusão do burro com as palas e só vê a cenoura à frente e vai sempre atrás da cenoura e depois não encontra até que morre de cansaço. Mas há sempre o outro lado da moeda, que também é esse, que é ok, tudo bem, isto é assim, mas também é assim, e é o dinheiro e este motivo para viver, este motivo para evoluir, que também nos faz evoluir como uma espécie, e por isso é que nós estamos na situação em que estamos. Claro que estamos a destruir o mundo e se calhar não estamos a usar essa inteligência para a melhor coisa, mas tipo, se não fosse esta ilusão e esta vontade de querer mais e de expandir e desenvolver que o dinheiro proporciona, se calhar também não estávamos no sítio onde estávamos. Já estou a demorar imenso tempo neste tópico, mas foi mesmo um tópico que eu fiquei mesmo a pensar e a debater comigo. Na altura, quando estava a ouvir o podcast, já estava muito cansado, mas nem tinha força para escrever, então fiz um áudio no iPhone para depois ouvir antes do podcast, e estava agora a ouvir. Mas outra coisa que eles também falavam, que era depois, pronto, quando chegas a essa altura em que já tens tipo dinheiro suficiente para não teres que trabalhar mais e já alcançaste tipo os teus objetivos tipo, nessa camada 1, o que acontece é, e isso era uma coisa que eles tinham os dois em comum, não era um desacordo, era tu ficas com imenso medo de morrer, porque tu estás sempre a lutar para alcançar qualquer coisa, e depois quando alcanças, o que tu queres é manter aquele nível, e não queres perder o que tu conseguiste conquistar. E o que eles estavam a dizer é que, por exemplo, tipo, eles têm os dois um Tesla porque é o carro mais seguro para andar na estrada, pagam os dois tipo balúrdios de dinheiro em seguros de saúde para tipo, se acontecer alguma coisa, tipo, o seguro cobrir. Pagam, sei lá, 10.000 euros para irem fazer um teste ao corpo todo para ver se tem tipo, algum tipo de cancro, e testam tudo. E eu acho também tipo, essa visão da vida mais fatalista também é um bocado triste, porque nós nem sentimos bem tipo, essa necessidade de viver, porque nós vivemos sempre com um objetivo e nem nos lembramos que tipo, nós damos um bocado agora engasguei-me todo, mas nós damos um bocado por garantido, tipo, nós estamos a viver, nem nos apercebemos bem, e tipo, muitas vezes até desperdiçamos o nosso tempo, um bocado também por causa disso, de não termos essa realização que isto é aquela tradução de inglês para português, realization. Não temos essa percepção de que estamos a viver, e também é aquela coisa que eu estou a dizer, tipo, há sempre o outro lado da moeda, que também é tipo, não nos estarmos a perceber que estamos a viver e estamos a ficar cada vez mais perto da morte, também é uma benção, mas também é uma coisa má, porque às tantas estamos só a viver por viver e nem estamos a aproveitar ao máximo a vida, e porque estamos sempre atrás daquilo que é o dinheiro, e nunca aproveitamos verdadeiramente, porque estamos sempre a tentar alcançar um estado de ser bem sucedido, ou ter muito dinheiro, ou o que as pessoas acharem que é tipo suficiente para elas. Mas tipo, às vezes a verdade é que muitas vezes as pessoas vivem e vivem e vivem e nem nunca conseguem alcançar. Tipo, há pessoas que morrem, tipo, aparece um cancro e morrem, ou whatever. E nós tipo, se calhar às vezes damos um bocado por garantido tipo, a nossa jornada aqui, e nem pensamos bem qual é que é o destino, ou qual é que é o tipo de caminho que estamos a fazer ou que queremos fazer, e vamos só seguindo um bocado a maré com as outras pessoas todas. E deixa-me imenso a pensar nisso e no que eu quero fazer na vida. Não é que tenha mudado os meus objetivos tipo na camada 1, mas se calhar tipo, fez-me a perceber que também é uma camada 2 e que também é tão ou mais importante que a camada 1. Mas já, gostava de ouvir os vossos pensamentos também sobre isto, e se estiverem a ouvir, mandem mensagem, porque foi uma coisa que verdadeiramente fiquei a pensar e fiquei a refletir imenso sobre isto. No último podcast foi muito bacana, porque houve imensa gente que foi mandando mensagem quando estavam a ouvir, e especialmente tipo amigos meus que depois até tivemos algumas conversas sobre o que eu fui dizendo, e é mesmo engraçado porque tenho amigos meus que
enquanto estão a ouvir o podcast, acham que estão a falar comigo, então nem fazem introdução à conversa. Tipo, mandam só, sim, mas não sei o que, não sei o que mais. E eu tenho que adivinhar que estão a ouvir o podcast. É uma dinâmica um bocado engraçada. Mas, aquilo que eu estava a dizer de ter feito os áudios para mim ajudou-me imenso também para me lembrar disto tudo, até porque foi já meio tardio na noite. E eu vejo imensas coisas antes de me deitar que acho sempre muito interessante, mas depois no dia a seguir não me lembro nada bem porque já estou meio a dormir. Mas foi uma coisa que comecei agora a fazer, que é gravar os áudios no telemóvel, para depois eu também ouvir. E tem sido uma cena muito bacana porque tipo, fico mais ou menos a falar comigo e nunca me esqueço das cenas, porque como penso logo nas cenas e falo, não escrevo, consigo expandir muito mais. E é muito mais fácil falar do que escrever. E é mesmo estranho, porque eu a falar para o microfone do telemóvel, que só eu é que vou ouvir, como já estou um bocado habituado a esta cena de falar para o microfone com o intuito depois de mostrar às pessoas pelo podcast, eu estava a falar comigo próprio como se estivesse a falar para uma audiência, tipo, uma audiência, e eu estava a dizer tipo, malta, vocês, não sei quem, não sei o que mais. Até que me apercebi do ridículo e comecei a falar na segunda pessoa, que ainda é mais ridículo, porque eu depois estava a ouvir e é muito estranho. Eu agora desafio-os todos a fazer um áudio tipo verdadeiro, tipo a falarem sobre um pensamento qualquer que vocês têm e falem na segunda pessoa. E eu depois estava-me a ouvir a falar para mim e estava a ser muito estranho. Tipo, estava a sentir que não era eu a falar para mim. E eu estava a dizer isto à Mari e a Mari estava a dizer que eu era maluco. Mas, não sei. Tipo, senti que está a ser mesmo terapêutico por acaso fazer estes áudios para mim próprio. Até porque beneficia o podcast, porque é já um bocado estruturar a ideia para depois vir só aqui debitar. Mas tem sido muito bacana. Outra coisa que eu também vi ontem à noite foi um bocado um bocado no seguimento daquelas sugestões que eu disse que ia fazer todas as semanas. A sugestão desta semana é Midnight Gospel. Mas preparem-se porque é uma coisa meia crazy. Tipo, não é nada, tenho a certeza absoluta que não é nada parecido com o que vocês já alguma vez viram. Mas é uma minissérie do Netflix em que o conceito é um podcast visual. Ou seja, é um podcast em série. E o que acontece, não quero estar a dar muito spoiler, mas basicamente aquilo é tipo desenhos animados e é um podcast que está a acontecer. Os desenhos animados não têm correlação nenhuma com o que se está a falar, e isso às vezes é meio estranho porque eu não estava preparado para isso. E no primeiro episódio, imaginem, vocês estão a ver uma coisa. Primeiro, tipo, os desenhos são muito bem feitos, muito bonitos. Tipo, a história do desenho é muito bacana. Tipo, é mesmo aquelas cenas que é preciso ter uma criatividade, uma imaginação muito crazy, porque aquilo é tudo muito random. E eu não quero estar a ser mais específica para não estar a estragar, mas vejam, porque primeiro os visuais são muito random e o podcast é muito bacana. A única cena que eu ainda não sei se consigo bem gostar é esse mix de visuais que não batem certo com o áudio, porque às tantas vocês nem estão a ouvir nem estão a ver. Tipo, às vezes só estão a ver, outras vezes só estão a ouvir. E isso estava-me a atrofiar um bocado porque não consegui. Tipo, eu quando estou a ouvir um podcast eu gosto de estar focado no que as pessoas estão a dizer e basicamente tipo, entrar na conversa na minha cabeça. E ali sinto que me perdia imenso exatamente por causa disso, de haver essa vertente de visual que não tem nada a ver. E quando eu digo nada a ver, tipo, há coisas que nem fazem sentido, tipo, sem nexo nenhum. E são temas ainda um bocado densos e acho que também tipo, suaviza um bocado ser esse conceito de visual meio estranho. Mas, por exemplo, o primeiro episódio é sobre drogas, o segundo é um bocado sobre a morte e assim. Por isso, aconselho mesmo a ver. Chama-se Midnight Gospel, está no Netflix e é muito crazy. Muito crazy. Deixem aqui ver. Eu acho que nós já estamos na altura de acabar isto para vocês. O último podcast. Eu só depois no final é que me apercebi o quão grande é que aquilo estava. Aquilo já estavam 40 e tal minutos e este também já está a caminhar. Já estamos nos 74. Portanto, malta, acho que me despeço de vocês. Quero só dizer que tenho andado a curtir muito mais o podcast porque estou sem aquela pressão de ter que gravar. E quando venho para aqui venho só falar sobre cenas que realmente tipo, eu estive a pensar e pensamentos mais concretos. E queria-vos agradecer por ouvir o último podcast. Eu estava com medo que já não tivesse ninguém a ouvir. Medo não, porque eu me faço isto um bocado mais para mim do que para vocês. Mas
Pá, também é claro que é bacana as pessoas estarem a ouvir e mandarem mensagem e tudo mais e gerar toda uma conversa, mas queria-vos agradecer por ouvirem tanto este e se ouviram o último também obrigado, porque eu estava um bocado com receio que as pessoas, como já passou meio ano do último, tinha passado meio ano do último podcast, que as pessoas iam cagar um bocado, mas pá, ainda tivemos muita gente a ouvir. Quero-vos agradecer por isso. Já sabem, tipo, o Instagram está aí em baixo e, e vão mandando mensagens, os vossos pensamentos. No último podcast esqueci-me completamente de agradecer à Mar, pá, fiquei-me a sentir muito a mal, mas também ganda props à Mar pela ajuda que deu no logo do podcast e tudo mais. Ela tem sido muito incrível, também conta isso e pá, muito supportive de eu gravar o podcast e de fazer o podcast e tudo mais. Portanto, também um beijinho especial para a Mar. E acho que é isso, malta. Até à próxima. Tchau, tchau. Fui.